A igreja, como obra espiritual de Deus, por meio do Espírito de Jesus Cristo, é algo que precisa ser muito bem compreendida por nós, os que cremos, para não sermos enganados pelos homens, pelos espíritos enganadores, por doutrinas várias e estranhas, segundo interesses da carne e interesses humanos. A igreja, como está escrito em Efésios, é uma obra que nos leva à salvação. E esta salvação está revelada no Evangelho através dos sinais que Jesus fez. Assim, quando Jesus cura uma enfermidade ou um defeito físico, significa algo que muda no nosso coração. Uma mente torta é endireitada. Uma mente insensível, como alguém que é leproso, se torna sensível ao Espírito Santo. Assim, a lepra significa a falta de sensibilidade para com o Espírito Santo. Quando somos curados da nossa cegueira, significa que somos curados da falta de visão espiritual, de entendimento em nosso coração. Assim, compreendemos que os sinais que Jesus fez são sinais para dar-nos a compreensão exata de uma mudança de caráter no coração, pois a igreja é formada por cada um de nós que cremos. Assim, o nosso caráter é mudado no caráter de Cristo, e cada dia somos feitos mais semelhantes a Cristo no que diz respeito à fé em Deus, à prática da palavra, o amor e a misericórdia no Espírito de Cristo. Portanto, vamos ler em Efésios o que o Espírito Santo nos ensina a respeito da igreja espiritual em Cristo. Capítulo 5, versículo 25 a seguir. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Observe que a igreja, a qual somos nós, é uma obra de Cristo e que será apresentada a Ele mesmo. Ele mesmo faz a obra e Ele mesmo recebe a obra, e assim Deus é glorificado. Veja que Ele se entregou por nós e nos amou. Esse é o princípio da nossa salvação. Salvação para quê? Para que sejamos conformados à imagem de Cristo. Conformados à imagem de Cristo significa o fruto do Espírito ser produzido em nós. Qual é a imagem de Cristo? Amor, mansidão, humildade, paz, alegria, misericórdia, bondade, domínio próprio, benignidade. Todas estas coisas positivas é o caráter de Cristo. Assim, nós somos ensinados em Cristo e ganhamos em nossa alma este fruto glorioso, um fruto espiritual. Observe que a igreja sem defeito é aquele que, por meio da fé, é transformado e tem uma mente renovada. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa nova criatura é o resultado da obra do Espírito Santo em nós, trazendo a efetividade da morte e da ressurreição de Jesus. Assim, nós que mentíamos, agora só devemos e podemos falar a verdade, porque temos a natureza da verdade, que é Cristo. Antes tínhamos a natureza da mentira, e a natureza da mentira é a natureza do diabo. Jesus diz que ele é o pai da mentira. Por isso, na igreja, nós não fazemos nada segundo o homem, nem acrescentamos e nem aumentamos a palavra. Não há organização humana, pois o homem não pôde produzi-la e jamais pode produzir a igreja. Leia de novo na sua Bíblia. Seja corajoso em ler
e peça ao Espírito Santo para te dar compreensão. Senão você será enganado pelo homem, aquele que faz a igreja segundo o seu próprio interesse e para atender o interesse da carne daqueles que, crendo, não entendem as Escrituras e não têm comunhão com o Espírito Santo. Observe que a igreja é algo que Cristo ama e que deu a sua vida e se entregou por ela. Portanto, nós custamos o sacrifício de Cristo, custamos a sua morte e recebemos os benefícios de tudo isto por meio da fé, recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E a primeira realidade ou verdade que aprendemos é que pecamos e temos uma natureza estranha, maligna, que ao se unir na fé com Cristo é crucificada com Cristo. E assim, nós estamos a caminho de ser uma pessoa sem defeito. O que é uma pessoa sem defeito? É uma igreja sem defeito. Sim, porque todos os defeitos que Jesus curou, todas as enfermidades, eram sinais de pecado. Sinais exteriores de pecado. Jesus fez estas coisas para que nós compreendêssemos a sua obra espiritual. O caráter torto se torna o caráter reto, santo, maravilhoso e glorioso, por meio da fé e da presença do próprio Deus em nosso espírito. Assim, a igreja sem defeito, a igreja gloriosa, sem mancha e sem ruga, sem coisas velhas, ela vem não porque o homem fez isto ou aquilo, ou desejou isto ou aquilo, ou seja, obra humana, mas é uma obra do próprio Deus que nos deu o seu Filho. Ele se entregou por nós para produzir-nos, para nos dar um caráter perfeito, para aperfeiçoar a nossa alma, para mudar a nossa mente e renová-la, para que compreendêssemos o único Deus Criador dos céus e da terra e tivéssemos comunhão com Ele. Assim, é por isso que agora a igreja sem defeito pode dizer Pai Nosso. Primeira coisa que devemos perceber que o Pai Nosso está no céu e Ele é santo. Se Ele está no céu e Ele é santo e nós falamos com Ele, é porque também estamos no céu e que também somos santos. Somente os que estão no céu e são santos é que podem falar com o Pai. Porque os que estão no mundo, na carne e nas igrejas carnais, não têm comunhão com o Pai. Oram, mas não recebem resposta. Porque Deus não ouve a oração daqueles que deixam de ouvir a sua palavra. Veja o que está escrito em João 17. Em João 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, cuidado com a palavra. Cuidado com a palavra que você ouve. Jesus revela que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Jesus é a verdade. O ensinamento dos apóstolos é a verdade, porque é por meio do Espírito Santo. Assim, só somos santificados, isto é, só somos separados para Deus por meio da palavra de Deus. O que fizeram? Os homens se apossaram da Bíblia, se apossaram da letra. São capazes de ler e pregar, mas quem pode fazer a obra é somente o Espírito. Jesus diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que produz o arrependimento, que muda o nosso coração e nos traz a fé, a certeza absoluta na realidade da presença e do poder de Deus. Assim, a igreja gloriosa é produzida. A igreja sem defeito é aquela que é produzida por meio da fé em Cristo e que muda o nosso caráter e nos faz cristãos. Somos conformados à imagem de Jesus Cristo, à imagem do Filho. Assim, somos feitos filhos de Deus e temos comunhão com Ele. Somos feitos igreja sem defeito. Amém.